Maravilha. Vamos pontualmente aqui às 7h05, né? Desejar aqui uma boa noite a todos. Shalom. Sejam todos bem-vindos à nossa live do Constru Business da Câmara Brasil-Israel. Eu sou o Telmo Bauler, vou moderar aqui junto com os meus colegas da Câmara, o Alex Velmovitsky e o Vitor Tulli, também membros associados da Câmara, né? O encontro, né, muito nos honra aí com o Cláudio Ermolim, que é uma das autoridades aí do nosso mercado imobiliário, um grande especialista da indústria imobiliária, nacional, internacional, enfim, regional, aqui do Rio de Janeiro, São Paulo e outras localidades, e discorrer, né, sobre esse momento que a gente está vivendo, o status, né, do nosso segmento, como que a nossa indústria está se comportando, como se comportou, e trocar ideias aqui, insights do mercado imobiliário, né, nesse encontro com vocês, onde eu já vou passar algumas instruções. Nós vamos ter aí perguntas, né, que vocês eventualmente façam, vocês vão colocar exclusivamente pelo bate-papo, né, a gente vai estar observando essas questões e ao longo da conversa ou no final a gente vai procurar satisfazer a todos. E, enfim, esperamos uma jornada super profícua para todo mundo, tá? O Alex Velmovitsky, que é o nosso vice-presidente da Câmara Brasil-Israel aqui no Rio de Janeiro, também preside o comitê jurídico, e o Vitor Tulli é um dos nossos especialistas aí na área digital aí da Câmara. Eu brinco que ele é um caçador de startups israelenses para nos trazer aí novidades. E o Cláudio, né, já apresentei aqui a nossa esteira, vou passar a palavra para ele nos dar essa honra aí de trocar essas ideias gerais que eu anunciei. Cláudio, seja bem-vindo, a palavra é sua. Bom, obrigado, Telmo, obrigado, Alex, Vitor e a Câmara pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. Agradeço aí a presença daqueles que se dispuseram a estar aqui conosco nessa noite, né? Eu vou agradecer aí a presença de todos na pessoa de 3 pessoas que estão aqui, que são do meu fã-clube, né? A minha mãe, que está aqui, meu irmão, que está aqui, meu sogro, que está aqui. Então, coitados, eles já não aguentam mais tanta live, né? Quase que eu os obrigo a participar de todas as oportunidades em que eu estou participando aí de alguma debate, de algum encontro. Então, eles são aí pessoas especiais. Meu filho também está aí assistindo, então agradecer aí a presença de todos na pessoa deles e dizer que acho que a gente está vivendo um momento extremamente especial do mercado imobiliário, porque o mercado, quando a gente faz um retrospecto de 2020, o mercado começou o ano de 2020 muito forte. Nós tivemos um primeiro trimestre de 2020 como o melhor primeiro trimestre do mercado imobiliário no Brasil dos últimos 5 anos. Então, a gente começou realmente acelerado o ano de 2020. Para quem não está acostumado aí aos números do mercado, 2019, o mercado imobiliário de São Paulo, que é o maior mercado imobiliário do Brasil, bateu o recorde de lançamento e vendas em 2019. Então, a gente teve em 2019 mais lançamento e vendas em São Paulo do que os anos mais aquecidos do mercado, né? Como os anos lá de 2013, 2014, 2012, 2011. Então, a gente entrou em 2020 com muito apetite e, no final do primeiro trimestre, nós tivemos o início dos decretos de quarentena, o início, né, oficial da pandemia, infelizmente, aí com a primeira morte. E, com isso, o mercado imobiliário despencou completamente no final de março e início de abril. Tivemos queda no volume de vendas na ordem de 75% a 80% no mercado primário. O mercado primário é o mercado de venda de imóveis de incorporadores. De 60% a 65% no mercado secundário, que é a venda de imóveis do avulso, né? Aquele imóvel pessoa física, são os famosos usados. E tivemos também uma queda no volume de locações na ordem de 45%. Isso naqueles primeiros 30 dias pós-decreto de quarentena.
Obviamente foram dias muito difíceis, onde a gente olhava e não entendia o que estava acontecendo. Nós tivemos que fechar os estandes, tivemos que fechar as imobiliárias da noite para o dia, como todos os outros negócios tiveram que fechar. E aí houve, então, esse baque no mercado imobiliário. Passado o primeiro trimestre muito forte, um segundo trimestre avassalador, né? Foi um segundo trimestre que, se a gente pudesse apagar da nossa história, teria sido melhor. As previsões que a gente tinha no início do ano de 2020 eram de um ano de recorde, né? Um ano de grandes números em termos de lançamento, venda, crédito imobiliário. Quando, então, vieram os decretos de quarentena, a nossa previsão foi refeita. A gente, então, passou a ver o ano de 2020 como um ano perdido. A gente imaginava que o ano de 2020 ia ser pior ou igual ao ano de 2017, que foi o pior ano do mercado imobiliário no Brasil. E qual não foi a nossa surpresa quando, a partir do terceiro trimestre, né, aí já estamos falando de julho, quando o mercado começa a ter uma reação bastante positiva, né? A gente começa, então, a ver que o mercado ia reagir de uma forma muito melhor do que a gente imaginava no início dos decretos de quarentena. Olhando, então, para o final do ano de 2020, a gente chegou muito distante do ano de 2017, que foi o pior ano do mercado, mais uma vez, muito distante do ano que a gente imaginava que poderia ser o nosso ano de referência, e muito próximo, e às vezes até melhor, dependendo da praça, do que 2019. Ou seja, realmente um comportamento muito superior ao que a gente estimava acontecer quando começaram os decretos de quarentena. E 4 foram os fatores que geraram esse comportamento positivo do mercado imobiliário. Primeiro, nós tivemos um comportamento dos juros bem positivo sob o ponto de vista de manutenção da taxa de juros baixa, inclusive queda na taxa de juros para aquele patamar de 2%, mesmo durante os decretos de quarentena. A gente sabe que o mercado imobiliário ele é muito alavancado no crédito, ele é muito dependente do crédito, então o fato da gente ter mantido e ainda incentivado o crédito a manter a sua jornada foi muito importante. A consequência da taxa Selic foi um crédito imobiliário também aquecido, uma taxa de crédito imobiliário bastante agressiva quando a gente compara com patamares anteriores. Vamos lembrar que essa taxa de 2% na taxa Selic foi a menor taxa histórica que a gente já viu acontecer no Brasil. A taxa Selic é um juros de curto prazo. Quando a gente olha para o crédito imobiliário, que é um juros de longo prazo, a gente viu um crédito imobiliário também com taxas atrativas. Só para vocês também terem uma ideia, para cada meio ponto percentual que a gente baixa na taxa de juros do crédito imobiliário, você insere no mercado de compra de imóveis cerca de 500 mil famílias, né? Então é realmente muito, muito impactante quando você desce a taxa de juros. O crédito imobiliário também ficou aquecido durante esse período da quarentena com os bancos, estimulando o crédito, trazendo inclusive produtos novos para o crédito imobiliário. Então, isso também foi bastante positivo. Nós tivemos, né, e poucas pessoas sabem, desde o início da quarentena, o mercado se uniu, as entidades de classe se uniram, e nós conseguimos mostrar, tanto para o poder público federal, municipal e estadual, que o mercado imobiliário e a construção civil, apesar de não serem atividades essenciais, né? O mercado não é um hospital, não é uma clínica, não é uma farmácia, mas nós somos uma atividade de grande vulnerabilidade social. Então, nós empregamos uma quantidade muito grande de mão de obra na base da pirâmide, o que faz com que, se as obras tivessem interrompido, a gente teria provavelmente um impacto social muito maior do que a gente teve. Com isso, a gente manteve 85% dos canteiros de obra em atividade, mesmo durante os decretos de quarentena. Então, a gente teve 85% dos canteiros funcionando a todo momento. Não pararam nenhum dia sequer. E, por último, né, que eu acho que a gente pega o gancho aí da nossa conversa, é a capacidade que o nosso mercado, imobiliárias, corretores, incorporadores, construtores, tiveram de se transformar durante essa quarentena, durante
esse período de pandemia, porque as ferramentas que já existiam no mercado imobiliário, as ferramentas digitais, toda a transformação que o mercado já estava passando, mas tinha pouca adoção, foram rapidamente adotados, né, e foram rapidamente utilizados por esses players, né, tanto corretores, imobiliárias, incorporadores, construtores, fazendo com que a gente conseguisse manter a jornada dos clientes que estavam comprando, vendendo, fazendo crédito imobiliário, locando, mesmo durante os períodos mais críticos. E aí, quando eu chamo de períodos críticos, vamos lembrar que a gente conseguiu manter essa jornada mesmo com a impossibilidade de você ter a imobiliária aberta, com a impossibilidade de você ter o stand aberto. A gente fez lançamentos de empreendimentos sem stand de venda, o que antes era inimaginável. A gente fez venda de imóveis sem a visita pessoal, o que antes também se imaginava impossível. Nós conseguimos fazer com que a jornada permanecesse, mesmo com todas essas dificuldades. E isso, eu não tenho dúvida, que foi acho que o grande ganho que nós tivemos desse período para o mercado imobiliário. Foi a capacidade que os nossos profissionais mostraram ter de se transformar, de se reinventar, de se atualizar para que a gente conseguisse manter essa que é uma jornada tão importante, que é a jornada do sonho da casa própria. É correto, Hermolinha, assim, a gente falar que a gente está vivendo um momento digital como consumidor, como empresário, esse novo panorama híbrido, né, que a gente está se encontrando, né, o empresário com metade da sua equipe ou parte da sua equipe em home office, outra parte nos espaços, né, corporativos, o consumidor fazendo locação, né, totalmente digital, ou fazendo, como você falou, uma experiência realmente híbrida, né? É correto a gente pensar que isso não tem mais volta, que o segmento imobiliário, né, a indústria imobiliária, né, ela vai caminhar para essa digitalização, não só digitalização? Não tenho dúvida. Antes só, Thelma, eu queria fazer aqui, eu tomei uma chamada de um grande amigo que também está aqui, o Marcinho Dueck, que falou que ficou triste, porque ele também é do meu fã-clube e eu não citei o nome dele. Então, Marcinho, está aí, também do meu fã-clube, então está citado também, agradecer a presença dele. Mas, de qualquer forma, eu acho que... eu costumo dizer, Thelmo, que a gente não está numa era de transformação. Eu acho que a gente vive hoje a transformação de uma era. Parece uma mudança simples de ordem das palavras, mas a verdade é o seguinte: a gente vive hoje uma era completamente diferente de tudo que a gente já viveu. A gente vive hoje uma era onde as relações elas são ditadas de uma forma diferente. A forma como a gente se comunica, olha nós aqui agora fazendo uma reunião, né, numa plataforma que até pouco tempo atrás a gente ia duvidar se ela teria sucesso no momento em que a gente poderia se reunir, né? E você falou, não, tem que ser presencial, as pessoas querem se ver, as pessoas querem se abraçar, falar, se tocar. Então, hoje as relações elas mudaram, independente da pandemia. As pessoas se conhecem pela internet, se relacionam pela internet, as pessoas consomem pela internet, as pessoas se comunicam pela internet. Então, hoje, essa era faz com que todas as indústrias, e o mercado imobiliário não poderia ficar de fora, não poderia ser diferente, todas as indústrias precisam enxergar que nessa nova era, todo mundo vai transitar pelo digital em algum momento da jornada. Você pode não fazer uma aquisição diretamente pela internet, mas você certamente vai andar num ambiente digital em algum momento da jornada. Quando eu brinco com algumas imobiliárias, né, alguns corretores que falam assim, quantos % da sua venda foram digitais? Eu digo o seguinte, cara, 100% da venda foi digital. Ela pode não ter finalizado no digital, ela pode não ter começado no digital, mas ela em algum momento, 100%, em 100% dos casos, ela passou pelo digital. Vamos lembrar a nossa vida, né? Todos nós hoje, quando temos qualquer problema, antes de consultar um especialista, a gente vai no buscador e procura na internet alguma coisa a respeito daquele nosso problema. Seja ele um problema qualquer, seja um problema de trabalho, seja um problema no relacionamento,
seja um problema de saúde, né? Quantos médicos aqui podem não estar nos escutando e sabem que hoje, quando recebem um paciente no seu consultório, às vezes o paciente já vem até com a impressão do diagnóstico que ele pegou num buscador desses, né? Que a gente tem disponível na internet. Então, essa é a era que a gente está vivendo. E isso significa dizer o seguinte, aquelas empresas, sejam elas do mercado imobiliário ou não, que não estiverem no ambiente digital, infelizmente, não vão mais existir. E a gente tem vários exemplos hoje de situações que aconteceram dessa natureza. Eu digo, mais do que phygital, eu digo que o nosso mercado hoje, ele é omnichannel. Ele é um mercado que certamente as pessoas querem ter você no ambiente digital, mas eu também acredito que o mercado imobiliário sempre vai precisar de uma figura humana, de uma pessoa com experiência, com capacidade, com conhecimento para atender aquela demanda, que é uma demanda tão importante, que é a decisão de aquisição, de venda, de locação de um imóvel. Então, essa é uma decisão que é a decisão mais importante da vida economicamente ativa das pessoas, e por isso, certamente, eu acredito que o nosso mercado, a nossa indústria, ela vai ser, sim, cada vez mais digital, omnichannel, ou o nome que a gente queira dar. Mas, no fundo, é a presença online e a presença offline. Maravilha. Alex? Som, Alex, tem que desligar o som. Eu sei aqui. Ó, Cláudio, sou teu fã, né? Já assisti várias lives, né? Todas aí do Conecta. Prazer estar aqui falando contigo hoje. Eu vou puxar um pouco para essa parte de alterações da pandemia em relação aos espaços em si, né? A gente vê que o mercado imobiliário ele é bastante dinâmico. Hoje a gente tem condomínios de lojas vazias, né? Espaços comerciais vazios, hotéis que estão com uma vacância gigante. E eu tenho visto, né, bastante alterações, né, na destinação desses espaços, né? Eu vi, por exemplo, condomínio na Barra, que o pessoal está usando de dark kitchen, né? Espaços para você botar cozinhas de iFood, né? Hotéis que estão se transformando em outros empreendimentos. Queria saber um pouco da tua visão, o que a pandemia fez, alterou nesse sentido e quais são essas soluções que a gente consegue trazer? O que você tem visto aí de legal? Bom, Alex, primeiro, obrigado aí pelo comentário. Manda um abraço aí para o teu pai, né? Uma figura espetacular que a gente tem aí na nossa comunidade. E certamente a pandemia ela trouxe e vai deixar aí como legado algumas mudanças no comportamento das pessoas, mas eu queria lembrar só que esse comportamento ele já vinha mudando também antes da pandemia, né? Muito antes da pandemia, a gente já falava de um modelo de cidade onde as pessoas não querem ter a posse do carro, ter a posse do imóvel, as pessoas querem, de repente, ter a facilidade de ir e vir dos seus imóveis sem ter efetivamente a posse. A gente já sabia, né, o movimento dos espaços colaborativos, o coworking, o co-living, né, ou seja, um modelo de viver já diferente daquele modelo tradicional que a gente tinha, que implicava naturalmente no novo modelo de produto, né? Então a gente já via o mercado caminhando para um modelo de produtos mais compactos, mais colaborativos, com menos espaços, né? Com aqueles espaços generosos que a gente via no passado, simplesmente porque o modelo de vida mudou, o tamanho de família mudou, o modelo de cidade mudou, então isso já vinha acontecendo. A nossa visão é que a pandemia ela acelerou uma outra questão que às vezes a gente deixava passar despercebido, que é o deslocamento desnecessário que todos nós acabávamos fazendo nas grandes cidades e que a pandemia fez com que esse deslocamento se transformasse em horas úteis. A gente parou de fazer os deslocamentos e a gente começou a perceber como o dia podia render muito mais, como a gente podia fazer mais reuniões, como a gente podia, de repente, aproveitar aquele horário e fazer um curso online, como a gente podia aproveitar aquele horário e fazer uma ginástica dentro de casa, ou ficar mais com a família, ou estudar algum assunto específico. Então, certamente,
na nossa visão, né, olhando sobre o mercado imobiliário, ótica do mercado imobiliário, essa dinâmica de cidade ela vai transformar e vai se acelerar ainda mais pós-pandemia. Nós entendemos que as cidades elas vão passar a ter diversas centralidades, não mais aquelas cidades partidas onde você tem aonde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, onde você se diverte, mas várias centralidades onde você vai trabalhar, estudar, se divertir, morar numa mesma localidade. Então, na nossa visão, esse é um modelo cada vez mais adotado nas cidades. Isso vai ser acelerado, sim, com a pandemia. E o outro comportamento que a gente viu durante a pandemia foi uma maior valorização dos espaços. Houve um crescimento de 35%, Alex, na procura por imóveis não tipo durante a pandemia. O que são os imóveis não tipo? São os térreos, as coberturas e as casas. Então, durante a pandemia, a gente viu um comportamento do consumidor totalmente atípico do que a gente via em tempos normais. E aí, por quê? A gente acredita que as pessoas passavam praticamente o dia inteiro fora de casa e usavam as suas casas somente como dormitório. Depois que você teve a pandemia e as pessoas passaram a utilizar as suas casas 24 horas por dia, uma ventilação natural passou a ser mais importante do que era antes, uma varanda, uma iluminação natural, um espaço para você, de repente, ver o céu, um lugar para, de repente, você brincar com filho, com vizinho, com cachorro, ou você se exercitar passou a ser mais importante, um espaço a mais na sua casa para você botar, de repente, uma mesa para fazer um home office passou a ser mais importante. Então, tudo isso certamente passou a ter uma outra valorização durante a pandemia. E a gente também viu um comportamento interessante no mercado durante esse período, que foi as regiões fora das grandes cidades serem procuradas para locação de médio e longo prazo. Então, locais que tradicionalmente eram buscados para locação de curta temporada, na média 45 a 60 dias, passaram a ser procurados para locação de 6 a 9 meses. E aí a gente pode falar de todas as regiões afastadas das cidades, né? Afastadas, a gente fala, numa distância de até 1 hora e meia de carro, de São Paulo, do Rio, de Curitiba, de Belo Horizonte, de Porto Alegre. Em todos os lugares do Brasil, a gente viu uma procura por essas regiões. Se você me perguntar, então quer dizer que o futuro do mercado imobiliário vai ser crescer muito mais nessas regiões do que nas cidades? Então quer dizer que o futuro do mercado imobiliário vai ser um mercado muito mais de casas, coberturas e térreos do que de apartamentos tipo? Eu acho que a gente ainda está... ainda é cedo para a gente dizer que esse comportamento veio para ficar. Eu acho que ainda é cedo para a gente dizer que essa vai ser uma nova forma de se morar e se viver. Por quê? Porque esse comportamento depende muito de como a indústria do emprego vai se comportar. Se as empresas adotarem para sempre, né, o home office em boa parte das suas atividades, pode ser sim que essas cidades próximas aos centros, né, urbanos cresçam em termos de mercado imobiliário. Agora, se em algum momento no tempo as empresas retomarem a sua forma lá de trás de trabalhar 100% presencial, certamente a gente não vai ter as pessoas morando muito distante dos seus empregos. Vamos lembrar, né, que deslocamento é algo que todos valorizam muito, ninguém gosta de passar horas no trânsito, então certamente a gente sabe que essa vai ser a mola mestra desse comportamento do mercado imobiliário. Agora, quando a gente pergunta sobre o comportamento das empresas, né, a indústria, em relação ao home office, acho que a gente hoje, qualquer prognóstico que a gente faça, na minha visão, é um chute, né? Certamente a gente tem hoje, na nossa visão, algo que não vai ser zero, né? Ou seja, as empresas, na nossa visão, não vão voltar 100% no presencial, mas também não acho que a gente vai viver um momento do 100%, onde as empresas vão trabalhar 100% em home office. Então, em algum lugar entre o 0 e 100, a gente vai estar quando provavelmente a gente ter a vacinação em massa, quando a gente puder voltar a uma situação próxima à normalidade. E essa
esse comportamento do mercado de trabalho é que vai ditar como será o futuro do mercado imobiliário residencial. Perfeito. Queria também ressaltar aqui a presença do nosso presidente da Câmara Brasil-Israel, Cláudio Gondenberg, que está nos prestigiando aí. Se tiver alguma pergunta aí, fique à vontade. Grande xará. Ele foi o grande responsável por me trazer aí a Câmara e me aproximar da Câmara. Então, te agradeço, Cláudio, pelo convite, pela oportunidade e dou os parabéns aí pelo belo trabalho que vocês estão fazendo à frente da Câmara Brasil-Israel. Xará, você sabe que o trabalho que a gente faz aqui, o Telmo, na parte aqui do Constru Business, estamos levantando realmente, a Câmara tem muita coisa a agregar, né? E palestras de pessoas do teu quilate assim, só engrandece a Câmara. Eu agradeço muito você aceitar de imediato e ter você aqui na Câmara junto com todos nós. É uma honra para a gente, tá? Obrigado, presidente. Já aproveitando aqui, Cláudio, tem algumas afirmações aqui, questões. Boa noite aqui para o Alexandre Tavares, um querido amigo aqui, muito experiente em real estate americano aqui, fez uma pergunta para você, Cláudio. Gostaria de fazer uma pergunta para o Cláudio. Você acha que haverá um aquecimento de empreendimentos com maior estrutura, exemplo, com piscina, área de lazer, em áreas mais distantes do centro da cidade devido ao home office, né? Você discorreu um pouquinho sobre isso, né? Porque se antes clientes não queriam gastar 2 horas para chegar ao centro, agora topam fazer isso 1 ou 2 vezes por semana. Né? No caso, Cláudio, tu acredita nessa tendência, né, do home comfort ligado ao trabalho? Então, Thelma, é o que eu falei antes, eu acho que o que vai ditar esse comportamento é como o mercado de trabalho vai reagir, né? Se as empresas efetivamente adotarem, como em outros países já adotam, tá, Thelma? Então, vamos lembrar que a gente fala do home office aqui no Brasil como se fosse algo que veio de Marte, né? Veio da Lua, mas em outros países, Estados Unidos e Europa, tem empresas que já trabalham no modelo de home office há muitos anos, né? Principalmente empresas de tecnologia já trabalham nesse modelo de home office há muito tempo. Então, se essa adoção do home office for algo que a gente culturalmente consiga absorver no Brasil e que a gente possa, né, adotar de novo, mesmo que em boa parte da empresa para o futuro, certamente o mercado imobiliário vai crescer nessas regiões próximas às cidades. E aí, de novo, quando eu falo de próximas, a gente está falando de um deslocamento de 1 hora a 1h30 das cidades. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Rio de Janeiro, a gente fala aqui Petrópolis, Itaipava, Teresópolis, ou mesmo para o sul, né? Quando a gente fala lá da região da Costa Verde, Angra dos Reis. Quando você fala de São Paulo, você pode estar falando ali de Campinas, você pode estar falando de todo aquele interior de São Paulo, Valinhos, você pode estar falando de Barueri. Então, existem hoje cidades com potencial para receber, né, população não de segunda residência, mas de primeira residência, próximos aos grandes centros, que certamente serão alvo de crescimento do mercado imobiliário, caso o mercado de trabalho absorva por um período mais longo, ou até para sempre, o modelo de home office, mesmo que em parte, tá? Então, assim, só para ficar claro, eu não estou dizendo que isso vai acontecer só se houver a adoção de 100% da empresa em home office. Mesmo que a empresa adote, olha, a partir de agora, só para a gente dar um exemplo, vamos pegar o mercado imobiliário, uma incorporadora. Pode ser que no futuro a incorporadora diga o seguinte, poxa, eu percebi que a minha área administrativa não precisa estar no escritório, mas a área comercial e, de repente, a área de marketing precisa. Então, vou pegar a minha área administrativa e deixar em home office. Vou diminuir o meu escritório em 30%, 20%, 25%, vou pagar menos de aluguel, vou pagar menos de ocupação e vou deixar 30%, 25% da minha mão de obra em home office e vou trazer para o escritório só aqueles que eu acho que são importantes estarem aqui fisicamente. Se isso já acontecer, certamente a gente vai ter um comportamento diferente do mercado imobiliário nas redondezas das grandes cidades.
O Daniel Canton aqui reforça, né? Home office é um caminho sem volta. O Flávio Ermolim também coloca aqui, né, as mudanças dentro das residências como consequência do isolamento, né, home office, etc., aqueceu muitos mercados como o dele, né, que é de arquitetura de interiores. Enfim. Outra pergunta aqui do Davi. Esse é um exemplo, Telmo, até pegando esse gancho aí do que você falou, esse é um exemplo claro da valorização dos espaços. Se a gente for ver, durante a quarentena, né, durante esse período aí de 1 ano que a gente completou agora em março da pandemia, nós tivemos mercados que tiveram crescimentos muito acima da média e em crescimentos, inclusive, recordes. Então, a gente teve um crescimento muito grande no consumo, por exemplo, em supermercados, e na nossa visão isso, obviamente, pelo fechamento dos restaurantes, a pessoa precisa comer, deixa de comer menos em casa, menos fora de casa, come em casa, consome mais no supermercado, e também ajudado pelo apoio que o governo deu durante aquele período mais crítico da quarentena, de R$600 para as pessoas mais carentes. Mas também vimos um crescimento enorme no mercado de materiais de construção, mostrando nitidamente que as pessoas estavam comprando para fazer melhorias e benfeitorias nas suas casas, assim como um aquecimento também nesse mercado de arquitetura, de decoração de interiores, de novo, mostrando que as pessoas em casa estavam olhando melhor o seu patrimônio, né, a sua casa, e se incomodando, às vezes, com questões que antes passavam despercebidas, né? Vamos lembrar, todos nós tínhamos a rotina de passar o dia inteiro fora de casa e chegar em casa para jantar, tomar banho e dormir. A partir do momento que vieram os decretos de quarentena, você passou a acordar, passar o dia inteiro dentro de casa, dormir, acordar no dia seguinte, passar o dia inteiro dentro de casa. É natural que você passe a ver a sua casa de uma outra forma, para o bem ou para o mal. Ou porque você olha e fala, putz, fiz uma boa escolha, legal, ou você olhar e fala assim, putz, eu preciso melhorar para que isso, né, para que a minha casa realmente se torne agradável para um momento como esse, não sei quanto tempo vai durar, ou eu vou ter que me mudar, né? Por isso a gente viu também um movimento de pessoas se mudando, principalmente no mercado de locação, porque você passa a dar uma outra importância para o seu ambiente, né? A sua moradia, que você dava antes, que você passava pouco tempo dentro de casa. O Davi... Oi, desculpa, Alex, quer falar? Pode continuar aí, Telmo. Só... Ok. O Davi, da Isa, que te manda um abraço, Cláudio, e fala o seguinte, ó, em São Paulo houve um crescimento de lançamentos de imóveis, né, de tamanho mais compacto, de 25 metros quadrados a 55 metros quadrados, com uma boa aceitação do mercado, já que esses prédios possuem alguma infra de apoio, né, em áreas comuns, com áreas comuns. Como você acredita, né, que o mercado poderá se comportar com esse tipo de empreendimento que muito viabiliza pequenos terrenos nesse pós-pandemia, né? Pós-durante, a gente nunca sabe, né, se continua durante ou se está perto do pós, né, Cláudio? Ele fala aqui do Rio, te manda um abraço. Deixa eu fazer um complemento nessa também, então. Por favor. Cláudio, eu queria também fazer um complemento nessa questão. Você falou sobre a queda dos apartamentos tipo, né? A busca pelos não tipo, aliás. Será que não tinha pouco estoque e pouco lançamento, pouca gente pensando em apartamentos não tipo? E talvez esse resultado que a gente observou nesses 2 últimos anos que passaram foi uma certa falta de oferta também? Acho que vai de encontro a essa pergunta. Bom, primeiro, agradecer aí o Davi Daís, obrigado aí por estar aí nos assistindo e pela pergunta. Eu digo o seguinte, o modelo, né, primeiro pegando aqui o gancho do Davi, o modelo de apartamentos compactos, ele é um modelo que, na minha visão, eles vieram para ficar, porque eles atendem a um determinado público que já existia antes da pandemia, então esse público ele não sumiu, né, ele não deixou de existir durante a pandemia, mesmo com essa nossa visão de espaços maiores, de necessidade maior
um apartamento com área ampla, com varanda, com espaços mais generosos. O apartamento compacto ele é a primeira moradia em grande parte para grande parte das pessoas. Ele é uma moradia da pessoa que está começando a sua vida economicamente ativa. É uma moradia importante para aquelas pessoas que estão se deslocando de outros lugares e vindo para as grandes cidades, seja ela Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e qualquer outro lugar. Essa realidade dos imóveis compactos já é vista no Brasil inteiro, né? Então, a gente tem acompanhado lançamentos desse modelo de produto em todos os lugares do Brasil. Obviamente, você tem, na minha visão, uma atratividade maior em cidades que são polo de atração de pessoas do Brasil inteiro e, às vezes, até de fora do Brasil, como é o caso de São Paulo, como é o caso do Rio de Janeiro. Eles são menos atrativos em lugares que têm menor fluxo de pessoas de fora, como esses lugares que eu acabei de falar, mas é uma realidade que veio para ficar. Então, quando a gente fala desses apartamentos compactos, né, muitas pessoas falam, então agora com a pandemia, como todo mundo passa a procurar imóveis maiores, é o fim do compacto. De jeito nenhum, eu não acredito nisso. De novo, a gente vive num país continental, mais de 200 milhões de habitantes, um déficit habitacional que hoje beira os 10 milhões, ou seja, 10 milhões de habitação é o nosso déficit habitacional. Então, assim, 10 milhões de famílias não têm habitação hoje ou moram em condições precárias. Então, assim, é um país que tem mercado para toda a tipologia, para todo o tipo de segmento, para todo o modelo de negócio. O compacto, na minha visão, ele é uma tendência para uma determinada camada da população, né? Que, como eu falei aqui, é uma população que existe, cresce, sempre vai existir e sempre vai ter essa demanda. Quando a gente fala dos lançamentos, Vitor, obviamente que o mercado, vamos lembrar, ele é um mercado que tem um ciclo longo, né? A gente, entre comprar um terreno, aprovar um projeto, lançar um produto, começar a obra e entregar, são em média 5,2 anos. 5,2 anos. Então, quando a gente fala de um produto que a gente entregou em 2020, esse terreno ele deve ter sido comprado lá em 2015, 2016, tá? Na média. Óbvio que você às vezes pode pegar, comprei um terreno que já tinha um projeto aprovado, comprei um projeto que já estava aprovado, já estava perto de lançar, mas na média é isso. Então, você está falando que você comprou, você recebeu em 2020 um projeto cujo terreno foi comprado em 2015, provavelmente esse lançamento aconteceu em 2016 ou 2017, e aí a gente pega agora a nossa máquina do tempo e volta lá em 2016 e 2017, vamos lembrar o que era 2016 e 2017, o que é hoje 2020. Então, assim, esse é um negócio que a gente precisa lembrar que esse ciclo longo do mercado faz com que a nossa análise ela não consiga ser uma análise tão de curto prazo, tão rápida, porque o reflexo do que a gente faz hoje, a gente só vai sentir daqui a 4, 5 anos. O reflexo do que a gente recebe hoje é resultado daquilo que a gente fez há 4, 5 anos atrás. Então, pode ser que daqui a um tempo a gente comece a ter um outro modelo de tipologia focado mais em apartamentos maiores, com apartamentos com o térreo mais valorizado, né? Os apartamentos de térreo com mais valor, né? O garden com mais valor, a cobertura com mais valor, mas acho que a gente ainda ainda é cedo para a gente afirmar que essa vai ser uma mudança que veio para ficar. Certamente, o mercado ele vai mudar. A gente só não sabe para que direção. Agora, eu acho que o mais importante, tá, de toda essa conversa é, de novo, o mercado ele é um mercado que ele atende diversas camadas de população e um comportamento de pessoas que muda ano a ano. Eu vou dizer um exemplo clássico é a questão da quantidade de vagas. Vamos lembrar que no passado você comprava apartamentos e tinha gente que decidia pela compra de um imóvel ou não pela quantidade de vagas que tinha naquele imóvel. Você decidia a compra ou não de um imóvel, por exemplo, pela existência ou não de um quarto de empregada. Às vezes por 2 quartos de empregada. Vamos olhar a realidade das famílias hoje.
Primeiro, independente do poder aquisitivo, a existência do carro ou não deixou de ser uma questão financeira. Tem gente que optou por não ter o carro, e não é porque ele não tem condição financeira, é porque ele prefere não ter o carro. E outra, várias famílias hoje que preferem não ter uma pessoa morando dentro da sua casa. Assim como é a questão dos prédios sem o apartamento do porteiro. A gente sabe o quanto a questão do porteiro morar no prédio já gerou inúmeras questões trabalhistas. A gente tem casos no Brasil de porteiros que tiveram que ser desligados do trabalho e não conseguiram tirar o cara de dentro do prédio, porque ali era a única moradia dele, a família dele estava ali, ele criou a família dele ali, você não conseguia tirar o prédio. Olha que situação esdrúxula, né? Então, tudo isso já foi uma transformação de comportamento que impacta hoje nos imóveis. Não à toa, nós conseguimos aprovar em São Paulo e no Rio de Janeiro, há algum tempo, legislação que permite você construir prédios sem necessariamente ter vagas para todo mundo. Prédios residenciais. A gente sabe que isso no comercial já era comum, mas prédios residenciais. Por quê? Essa é uma nova demanda. Tem gente que quer comprar apartamento que tenha, sei lá, 4 quartos, mas pode ter uma vaga só, ter 2 vagas, ou não ter vaga, porque ele está walking distance do metrô e a vida do cara se resolve 100% no metrô ou através de aplicativos de transporte. Então, essa é uma nova realidade que veio acontecendo ao longo do tempo e que certamente vai ser impactada acontecendo nesse mundo pós-pandemia. Perfeito. Cláudio, uma pergunta regional, mas que também se aplica aqui, a gente tem vários participantes do Brasil todo, né? Pois não, Alex? Eu posso pegar essa pergunta emprestada, que já era um tema que eu queria trazer. Vai lá, querido. Cláudio, que Beto Botler perguntou: o que você acha que vai acontecer com o centro da cidade, com o esvaziamento comercial, né? Falando de salas comerciais, né? A gente vê essas legislações municipais, né, promovendo alteração para incentivar a moradia, né? Um tema até que o Arnon gosta muito. A gente até já investiu, né, algumas coisas assim, prédios menores para residencial, mas acho que também tem algumas diferenças, né, para os prédios maiores. Mas eu queria saber, nesse contexto geral, o que você acha do centro, né? O centro ser um lugar para moradia, o centro ser um lugar para lazer? Eu te digo o seguinte, acho que todo mundo aí do Rio de Janeiro deve estar acompanhando. Bom, para quem não sabe, eu sou presidente da ADEME e vice-presidente do Sinduscom do Rio, e através dessas duas entidades de classe a gente está hoje bastante engajado na discussão do projeto Reviver Centro. E eu acho que esse é um assunto que não é exclusivamente do Rio. Semana que vem eu tenho uma reunião eu sou também vice-presidente do Secov São Paulo, então eu tenho uma reunião na semana que vem com algumas pessoas da Prefeitura de São Paulo e alguns participantes do mercado imobiliário de São Paulo para exatamente dividir com eles a experiência que a gente está tendo nessa discussão do Reviver Centro para São Paulo, porque isso é uma demanda no Brasil inteiro. O Brasil inteiro tem nas cidades um centro envelhecido, um centro que no passado era basicamente voltado para o comercial, né? Então era o famoso centro da cidade, o lugar onde você trabalhava, mas não era onde você morava, não era onde você tinha lazer. Então era um lugar que trabalhava basicamente em horário comercial, de segunda a sexta, não tinha vida sábado, não tinha vida domingo e pior, não tinha vida à noite, né? Quantos aqui já frequentaram, né, o Teatro Municipal, por exemplo, no centro do Rio, e saíam à noite do Teatro Municipal e tinham medo de andar, não só por causa da insegurança, mas principalmente porque o centro só funcionava em horário comercial. Nós entendemos que o modelo de cidade, né, o modelo moderno de cidade, é um modelo que efetivamente ele muda essa cidade partida, ou seja, a gente tem que ter cidade hoje com várias centralidades, e o centro do Rio de Janeiro, assim como o centro de São Paulo, são dois lugares que, em termos de localização, que é a base de valorização no mercado imobiliário, são excepcionais. E como que a gente faz, então, para que esses dois lugares voltem a ter a valorização que já tiveram no passado? Primeiro, a gente precisa adequar essa nova
essa nova forma de viver a realidade do centro. Incentivar as moradias, incentivar o estabelecimento de pessoas que façam com que o centro tenha vida 24 horas por dia, pessoas morando, pessoas estudando, pessoas trabalhando, pessoas se alimentando, pessoas se divertindo. E, para isso, o Reviver Centro tem por objetivo incentivar a transformação de uso de imóveis comerciais em residenciais no centro da cidade. Eu digo o seguinte, o centro hoje do Rio de Janeiro, brincadeiras à parte, ele tem hoje uma infraestrutura de mobilidade de transporte de massa única no Brasil, certamente, e pode ser que no mundo a gente não tenha um lugar que tenha VLT, BRT, ônibus intermunicipal e interestadual, metrô, barca, aeroporto, saída para a linha amarela, saída para a linha vermelha, saída para a Avenida Brasil, saída para a Ponte Rio-Niterói. Eu costumo brincar que se você quiser ir a Marte e à Lua, você vai ter dificuldade saindo do centro, porque a gente ainda não tem uma estação espacial no centro da cidade. Mas qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, você consegue se deslocar saindo do centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, o centro ele tem os pré-requisitos de uma área que tem total capacidade de se valorizar, de se reinventar, né, de se redesenhar. Para isso, na nossa visão, precisa de uma ação forte de mudança de legislação, e é isso que a gente está preparando, que é o Reviver Centro, para estimular a mudança e transformação de uso de prédios comerciais em prédios residenciais. Aí você me pergunta, então você quer dizer que o centro vai deixar de ser comercial para ser residencial? Não. O centro precisa melhorar o seu mix. Ele hoje é praticamente 95% comercial e 5% residencial. Esse mix precisa melhorar. Só para vocês saberem, nós fizemos um levantamento pelo Sinduscom e pela ADEME antes da pandemia, existiam 4.000 imóveis fechados, vazios, abandonados no centro da cidade do Rio de Janeiro. Quando eu digo imóveis, não são salas ou lojas, são prédios inteiros sobrados, casas que estavam vazias. Durante a pandemia, a gente refez esse trabalho e esses 4.000 aumentaram para 8.000 imóveis abandonados, vazios, e que isso, obviamente, reflete em insegurança, em desvalorização, em diversas questões que, se a gente não fizer uma ação rápida e urgente, eu digo o seguinte, eu falo para vocês o que eu já falei para o nosso poder público executivo e legislativo. O centro da cidade do Rio de Janeiro, principalmente, ele está na UTI vivendo sob aparelho. Se a gente não fizer uma ação rápida e enérgica, a situação do centro pode ficar pior. E ela pode chegar a um estágio de deteriorização que fique muito caro ou, às vezes, inviável a gente recuperar esse paciente. Obrigado. Acho que o Alex gostou da pergunta aí, né? Gostou da resposta, bombando investimentos aí no centro. Queria buscar aqui uma outra pergunta do chat e juntar a pergunta do Matheus Fachin. Ele falou um pouco sobre a questão dos compactos e depois ele pergunta aqui, qual a visão da tendência de mudança de comportamento das gerações mais jovens, de não compra? Tem um mercado pouquíssimo explorado, ele chama atenção, para fundos e investidores, junto das incorporadoras, criarem empreendimentos 100% locacionados para locação residencial? É a pergunta dele. E eu vou juntar com essa questão do poder público, uma pergunta feita antes aqui. Será que o poder público não deveria ser mais enérgico também, responder logo, principalmente com uma lei ou uma regulamentação para locações de períodos mais curtos, o chamado short stay, que a gente vê pela Housing, que se destaca com a Vitacom, e pela WeLiving, que já tem alguns empreendimentos no Rio? Bom, primeiro, certamente, é que você falou, eu não ouvi de quem foi a pergunta. Foi do Matheus Fachin, eu acabei complementando. Tá bom. Matheus, obrigado aí pela pergunta, só te colocando o seguinte, certamente esse é um mercado que no Brasil ele é pouco ou ainda nada explorado, que são esses
residenciais de único dono para locação. A gente viu aí, agora com essa taxa de juros baixa, o surgimento de alguns fundos imobiliários focados em renda. Eu acho que isso ainda está engatinhando no Brasil, vai ter um crescimento, na minha visão, exponencial desse tipo de produto. Primeiro, pela taxa de juros, segundo, porque esse é o mercado que o investidor já percebeu que tem uma boa taxa de retorno e uma resiliência maior do que outros segmentos do próprio mercado imobiliário. E, obviamente, que isso também se torna possível com essa modernização da legislação, possibilitando que os apartamentos compactos sejam construídos nas grandes cidades, né? Eu só gosto de lembrar sempre que a gente, às vezes, percebe o mercado imobiliário trabalhando muito no efeito manada, né? Ah, o cara fez então agora vamos lá, daqui a pouco você tem 1.000 daquele mesmo produto, né? Depois você tem 2.000, aí daqui a pouco tem uma super oferta, você fala assim, pô, não vende mais, o que aconteceu? Cara, o que aconteceu é que o mercado não tinha capacidade para absorver aquela quantidade. Então, eu acredito nesse modelo de fundos imobiliários ou investidores que comprem imóveis, prédios inteiros para locação, desde que se observe algumas características importantes para esse produto, que é a localização, é a proximidade, quando fala de localização, para ser mais específico, proximidade de grandes fornecedores de emprego e mão de obra. Então, isso faz com que você atraia muita gente para aquela localidade, ou que seja um centro de ensino que também atraia pessoas de outras localidades, né? Porque você fazer simplesmente um compacto não significa dizer que você vai trazer gente. Por que aquelas pessoas vão se mobilizar ou vão se mudar para aquela região? Porque ela é uma região, um polo de geração de emprego, que tem estudo, ou é um lugar com um reconhecimento em termos de tecnologia, ou ensino, ou saúde. Então, essas características são importantes. Quando você vai olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem 2 grandes modelos de multipropriedade, né? desse multifamily, desculpa, que é o prédio de um único dono alugado para várias pessoas. Você tem isso próximo de grandes universidades, você tem isso próximo de grandes centros hospitalares, ou você tem isso perto de grandes cidades que são geradoras de emprego. Só que nessas cidades, você tem esses empreendimentos na periferia da cidade, focado em trabalhadores. No outro caso, perto de universidade, você tem esses empreendimentos focados em estudantes. Então, você tem que estudar muito bem que tipo de produto que você está querendo, que tipo de região que você está trabalhando, para você fazer um produto adequado, coerente com aquela região que você está fazendo. Então, tem hoje espaço para essa gama de clientes dentro desse residencial para renda, seja para trabalhadores, seja para estudantes, seja para as pessoas que estão vindo trabalhar em mercados específicos. A gente sabe que hoje o mercado de São Paulo ele tem uma atratividade muito grande para quem quer trabalhar, por exemplo, no mercado financeiro. Você tem o interior de São Paulo com indústrias, né, que são muito fortes, também atraem mão de obra do Brasil inteiro. Então, dependendo do público que você estiver atingindo, você tem espaço, sim, para esse crescimento, não tenha dúvida. A questão do poder público, eu acho que, assim, a minha visão, Vitor, um pouco, vamos dizer assim, um pouco radical na questão do poder público, eu costumo dizer o seguinte: o mercado é soberano. O mercado, ele dita o que ele quer comprar. Não é a legislação que diz o que a gente tem que fazer. Então, acho que a legislação ela precisa ser o mais abrangente, o mais ampla, o mais flexível possível, garantindo alguns padrões de ordenação urbana, de volumetria urbana, para que você não tenha uma cidade totalmente desordenada, desorganizada e feia, mas o resto deixa que o mercado vai ditar para que caminho ele deve ir. Se ele vai ser um mercado de mais imóveis compactos, super compactos, um mercado de imóveis com vaga, com pouca vaga, com muita vaga, um mercado com imóveis que vão ter áreas amplas ou poucas áreas, muito lazer, pouco lazer.
depende da região, depende do produto, depende do público, você vai fazer um determinado produto. Então, na minha visão, o poder público ele tem que desburocratizar, ele tem que destravar as amarras, ele tem que flexibilizar a legislação de forma a que o mercado possa atuar e que a gente possa atender às demandas desse público consumidor. Então, a gente precisa ter a flexibilidade suficiente para atender esse público consumidor. Sendo bem específico contigo, há 2 anos atrás, né, o Código de Obras da cidade do Rio de Janeiro ele foi renovado, né, ele foi refeito e foi aprovado o novo Código de Obras em 2019. Em 2018, se a gente tivesse nessa conversa em 2018 e você me perguntasse assim, Cláudio, por que em São Paulo você tem os imóveis compactos e no Rio de Janeiro você não tem? Eu ia te responder o seguinte, Vitor, porque a legislação não permite. Cláudio, por que em São Paulo você pode fazer imóveis sem vaga e no Rio você não pode? Eu ia te responder, Vitor, porque no Rio você não pode, porque a legislação não permite. Então é isso que a gente não pode ter. Uma legislação que te leve a executar produtos que não necessariamente é o que o mercado quer comprar. O mercado é soberano. O mercado diz o que vai comprar. Se você fizer um produto totalmente sem vaga e não vender, o prejuízo é seu. Você não vai fazer um segundo. Ninguém vai fazer um terceiro. Então, o mercado é que vai ditar o que é importante a gente fazer de produto. Lembrando, né, eu estou vendo aqui o Ricardo Barbieri nos assistindo também, queria agradecer a presença dele, vi também aí o Flávio Stanger. Nós temos, além do centro, né, que foi a pergunta aí do Beto, nós temos o Porto Maravilha. O Porto Maravilha também é uma região com capacidade, um potencial de crescimento para o mercado imobiliário espantoso e que certamente, na minha visão, é um lugar que ele tem capacidade de trazer pessoas que hoje moram muito mais distantes do centro, que têm hoje uma grande dificuldade de locomoção para uma região, de novo, cuja infraestrutura de transporte público de massa já está pronta, já está estabelecida, o dinheiro já foi gasto e não está sendo utilizado. Se a gente for olhar hoje, todos os transportes hoje do centro da cidade, eles andam subutilizados. Então, uma forma também da gente remunerar melhor esse investimento que foi feito por todos nós, contribuintes, naquela infraestrutura que já está estabelecida, é povoando o centro da cidade. Eu queria agradecer demais a resposta. Eu acho que muitos de nós compartilhamos aí, Cláudio, obrigado. Eu queria chamar um pouco agora a conversa para falar um pouco de Israel também, de startup. O Cláudio tem muita participação aí em liderar essa parte também, em estar sempre trazendo inovações para o mercado imobiliário. Eu queria puxar isso aqui agora, desejando Hag Sameach, a todos aqui, né? Vi aqui tem alguns aqui nos acompanhando. E a pergunta é a seguinte, Cláudio, para iniciar essa parte aqui da nossa live. Em Israel, a gente vê muitas startups, né? É o país das startups, inúmeras incubadoras, né? Inúmeras novidades surgindo, e não seria diferente no mercado imobiliário. E no mercado imobiliário de Israel, acho que eu destaquei algumas, inclusive depois, no artigo da Câmara, a gente pode citar algumas especificamente, contar um pouco das histórias, mas para citar uma aqui, tem a própria Du, que se coloca no mercado para poder planejar e prever quanto vai valer o seu imóvel daqui a 25 anos. São data-driven, usam os dados abertos do país, né, abertos de legislação, e, além disso, poderia citar a Swap, que faz algumas automações em cima de plantas de arquiteto ou plantas de engenheiro para poder adequar melhor o tamanho do corredor, o tamanho da porta e utilizar melhor o espaço para o que se quer fazer. E são startups extremamente disruptivas. E algumas delas, várias delas, inclusive unicórnios, que a gente chama de unicórnios. E aqui no Brasil, a gente consegue destacar duas no mercado imobiliário, se tornaram grandes gigantes, né, enormes aí no mundo inteiro. São a Quinto Andar e são a Loft, né? Loft, que recentemente foi a empresa brasileira que recebeu o maior aporte em rodadas de investimento. Eu queria saber de você o que você pensa sobre isso, que a Quinto Andar e o Loft são empresas, de
certa forma, que não reinventaram nada, só trouxeram o mesmo mercado, os mesmos processos com uma roupagem diferente. Como é que você enxerga isso no Brasil, essas startups não tão disruptivas, né, como a Loft e a Quinto Andar, e já puxando lá do início também, como você enxerga essa figura entre as pessoas físicas e essas empresas? Será que o corretor vai sumir? Bom, Vitor, obrigado aí pela pergunta. Eu te digo o seguinte, primeiro, eu dentro desse ecossistema aí de transformação e de inovação no mercado imobiliário, eu fui fundador do Meet Hub São Paulo, né, que é um hub de inovação que tem em São Paulo no mercado imobiliário. A gente fundou recentemente o Meet Hub Rio, que também é um hub de inovação do mercado imobiliário, mas aqui no Rio, esse hub ele patrocinado pelas entidades de classe, pela DEME, pelo Sinduscom, tem a participação do Secov e da ABAD. E o que a gente tem visto, né, nessa jornada do Meet Hub, faço parte hoje também, sou conselheiro, advisor e mentor de 6 startups do mercado imobiliário. Então, eu digo isso porque certamente hoje o mercado, como eu falei, ele é um mercado que está se transformando muito rapidamente. É um mercado que hoje, cada vez mais, ele precisa ser data-driven, né? Então, a base de dados, a informação é o maior ativo que as empresas podem ter. O mercado, quando você fala de você tomar uma decisão de compra do imóvel, é uma decisão, de novo, que é a mais importante da tua vida economicamente ativa. Por muitas vezes, você passa uma vida inteira e tem a possibilidade de adquirir um imóvel. Tem gente que passa uma vida inteira e não tem essa possibilidade, né? Vive a vida inteira de aluguel, o que não é problema nenhum, mas só para a gente mostrar o quão importante é essa decisão. Então, quando você fala de ser data-driven, quanto melhor a informação, quanto mais qualificada a informação, quanto mais transparente é essa informação, melhor é para a tomada de decisão. Então, certamente, hoje, a base de dados ela é a mola mestra de todas essas transformações que o mercado está passando. Agora, certamente, como eu falei aqui, a nossa jornada é muito longa. A gente diz que a jornada do mercado imobiliário é cauda longa. A gente começa a jornada lá atrás, quando você começa a procurar um imóvel. E vamos lembrar, eu gosto de fazer sempre essa analogia, como é que era essa jornada lá atrás, e não muito lá atrás, quando você não tinha os portais, quando você não tinha os sites das imobiliárias, você não tinha as fotos dos imóveis. Você abria o jornal do classificado no final de semana, você lia aquele tijolinho, para os mais novos aqui, de repente, não vão lembrar, não sei se o Alex e o Vitor viveram essa época, mas na época você abria o jornal no final de semana, que era quando tinha um classificado de imóveis, você lia o tijolinho, e naquele tijolinho via uma descrição, e o nome tijolinho é porque você tinha um espaço restrito para você colocar a descrição do teu imóvel para ser um anúncio de graça. Se você quiser escrever mais, você pagava, né? Como a gente não gosta de pagar, a gente usava aquele espaço restrito para descrever o imóvel. E aquela descrição terminava com um telefone para você entrar em contato. Então, você imagina como era a jornada de compra do imóvel. Você lia, você não tinha a menor ideia de como era aquele imóvel, você tinha que imaginar pelo descritivo e você tinha que entrar em contato com aquele telefone que era de uma imobiliária ou de um corretor. A jornada começava com você, primeiro, imaginando o imóvel e, segundo, numa gincana de conseguir falar com o corretor. Aí, quando você conseguia falar com o corretor, ele tinha que falar, então, com o dono do imóvel, né, o vendedor, e aí você dizia que você tinha uma data e um horário que você podia visitar, ele ligava para o proprietário, perguntava se o proprietário não podia, obviamente, lei de Murphy, o proprietário não podia o dia e o horário que você queria, aí ele voltava para você, então eram mais ou menos umas 10 idas e vindas de ligação, até que chegasse, finalmente, a um match, né, entre o dia e o horário que o comprador, o corretor e o vendedor podiam se encontrar no imóvel. E aí você todo feliz que você conseguiu finalmente marcar
um dia, o horário que todo mundo podia, você ainda tinha a imagem do imóvel pela descrição que você leu no tijolinho. Quando você chegava no imóvel, era a sua primeira decepção na jornada, porque o imóvel não tinha nada a ver com a descrição que você tinha lido ali nos classificados. Mas assim era a jornada, e quando você imagina que você visita em média 10 a 12 imóveis para escolher um para você comprar, então você imagina multiplicar essa jornada por 10, 12, como não era o sofrimento de quem ia comprar um imóvel. Assim como era o sofrimento para o corretor, que tinha que ficar fazendo esse jogo de liga para cá, liga para lá, liga para cá, liga para lá, até conseguir, e o próprio comprador, desculpa, e o próprio vendedor, que também ficava recebendo 10, 20 ligações do corretor para tentar intermediar um dia e um horário que atendesse a todo mundo. Fazendo um fast forward, como é que é o dia de hoje? Grande parte das imobiliárias tem fotos profissionais, tour virtual, você tem os sites, os portais verticais, que também te dão fotos com muito mais qualidade do que você tinha no passado e muito melhor do que quando você não tinha foto nenhuma. Boa parte das imobiliárias hoje já trabalham, inclusive, com a agenda no próprio a sua sugestão de dia e horário que você quer visitar aquele imóvel, aquela informação já é disparada para o corretor e já é disparada também para o vendedor, facilitando essa comunicação. Então, você vê que com pouca inovação, que basicamente foi as fotos virtuais, as fotos profissionais e o tour virtual, e você ter um agendamento no site, melhorou assustadoramente a jornada. Porque hoje, não que o cliente vai escolher, na nossa visão, a compra do imóvel dele pelas fotos que ele viu na internet, mas certamente ele vai conseguir fazer um filtro muito maior, muito melhor, e evitar de visitar imóveis que não façam sentido para ele, pelo momento dele, evitar que o corretor faça visitas desnecessárias, evitar que o vendedor receba visitas desnecessárias, ou seja, melhorou a vida de todo mundo numa simples inovação, numa etapa da jornada que é o início da busca pelo imóvel. E aí você pega e faz isso para as outras etapas. Olha como facilitou a troca dos contratos que você faz hoje via digital, assinatura digital, os cartórios que se digitalizaram na marra por conta da pandemia, a facilidade hoje que você tem para fazer, inclusive, as propostas, fazer uma análise de crédito, avaliar como é que você tem a condição de pagar sem efetivamente ter que se deslocar. Então, isso criou uma facilidade tremenda em toda essa jornada. E aí, Vitor, é a analogia que eu faço com que a própria Loft e o Quinto Andar costuraram, né, e conseguiram construir aí no mercado imobiliário, que foi melhorando algumas etapas dessa jornada, eles se transformaram em unicórnios, sem efetivamente transformar a roda. Se você for ver hoje, o que você tem de proposta de valor, tanto no Quinto Andar quanto na Loft, são propostas de valor muito semelhantes às que as empresas tradicionais já ofereciam e continuam a oferecer. Mas eles oferecem essa proposta de valor numa jornada muito mais leve, com muito menos cotovelos, com muito menos fricção do que o mercado tradicional oferece. E aí eu faço também uma provocação, Vitor, para dizer o seguinte: mesmo sendo um unicórnio, hoje o market share do Quinto Andar no mercado brasileiro é muito pequeno. Não chega a 5%, 6% do mercado de locação, mesmo sendo um unicórnio. Isso mostra o tamanho da oportunidade que existe no mercado imobiliário brasileiro. O Quinto Andar, para quem não lembra e para quem não sabe, agora está expandindo para o Nordeste. Agora está indo para regiões que, mesmo sendo unicórnio, ela nunca tinha atuado. A Loft, que é um outro unicórnio, e eu queria ressaltar aqui que eu tenho um apreço enorme pelo trabalho dos dois. Conheço o João Viana, o CEO da Loft, o Gabriel, CEO do Quinto Andar, dois caras que estão fazendo um trabalho brilhante, mas você pega a Loft hoje, ela só está em Rio e São Paulo. Olha só, é um unicórnio,
do mercado imobiliário brasileiro, acabou de receber o maior aporte, né? E se tornou uma das maiores, mais valiosas PropTechs do mundo. E no Brasil, ela está no mercado de Rio e São Paulo. E no Rio, para quem não sabe, a Loft agora está avançando para a Zona Oeste, porque até então ela só trabalhava na Zona Sul. Então, isso mostra, de novo, o tamanho da oportunidade. Então, hoje, a gente precisa desmistificar que transformação digital, você melhorar a jornada da sua empresa, você conseguir inovar dentro da sua empresa, não necessariamente precisa ser algo que você tire da cartola, que você invente algo que ninguém nunca inventou, ou não necessariamente você precisa ter um caminhão de recursos para fazer. Hoje existem soluções tecnológicas disponíveis, você citou algumas. Israel hoje é um berço com inúmeras soluções disponíveis. Eu mesmo já fiz pesquisa com várias startups de Israel que têm total interesse de vir ao Brasil. Né? O Brasil é um mercado, quando a gente compara com Israel, estúpido, né? Em termos de consumo, em termos de oportunidade. Então, eles estão loucos para vir para cá e são, hoje, soluções que estão prontas, que a gente chama plug and play, não tem um custo alto, porque elas já estão aí funcionando, já estão atendendo outras empresas. Tem uma solução, Vitor, que eu conhecia, que faz toda a gestão predial e condominial pelo celular. Você controla tudo, você é um ocupante de um prédio comercial, você está num prédio corporativo e você faz toda a sua comunicação com o prédio, né, o administrador do prédio, pelo celular. Ah, estou com um problema no ar-condicionado, você se comunica pelo celular. Ah, eu estou descendo agora, queria que meu carro tivesse disponível, você comunica pelo celular. Ah, eu estou saindo agora, eu queria chamar o elevador, você chama pelo celular. Ah, tem uma cafeteria no térreo, eu estou descendo e vou pedir um café, você já pede pelo celular. Ou seja, soluções que estão aí disponíveis, prontas para serem usadas. Então, a gente precisa desmistificar que a transformação digital, esse momento que a gente vive e a capacidade das empresas em melhorar os seus processos não estão necessariamente ligadas a ter uma capacidade ilimitada de recursos financeiros. Esses hubs de inovação, eles estão aí exatamente para democratizar o acesso a essas soluções para todo o mercado. Acho que esse é um papel também que nós, aqui na Câmara, precisamos fazer, né? Ou seja, democratizar e facilitar o acesso de todas essas soluções inovadoras que estão hoje disponíveis em Israel para o mercado imobiliário brasileiro, seja para intermediação, seja para incorporação, seja para construção. Eu vou fazer aqui agora uma pergunta aqui que eu já até recebi uma chamada da Raquel, né? Raquel Bervel, São Paulo. Cláudio, você não acha que deva ocorrer uma mudança na lei para flexibilizar a alocação de curto prazo residencial para períodos inferiores a 1 ano? Bom, só para eu não sei qual é qual é o ramo de atuação da Raquel, mas hoje as empresas que atuam nessa alocação residencial de curto prazo, elas não atuam dentro da lei do inquilinato. Então, isso é possível, tá? Você já tem essa possibilidade. Você tem algumas empresas que operam essa alocação de curto prazo, não operando com a lei do inquilinato, por exemplo, a House, né, que é um spin-off da Vitacom em São Paulo, atuam dessa forma, tá? Então, existe essa possibilidade. Existe também, Raquel, uma discussão hoje, mas aí a gente precisa ter pressão política e força no setor para também uma revisão na lei do inquilinato para possibilitar uma forma mais flexível
para essa locação de curto prazo, porque hoje a solução é você sair da lei do inquilinato. Agora, de novo, Raquel, acho que um dos objetivos das entidades de classe é, de alguma forma, juntar as forças, levar esses pleitos para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo, para que a gente consiga adequar a legislação à nova realidade. E essa é uma realidade para todos nós nova, né? Ou seja, quem imaginava no passado que você iria alugar por alguns dias um imóvel de uma pessoa totalmente desconhecida, né? Se a gente for olhar culturalmente, você fala assim, eu estou indo para um lugar e não vou ficar num hotel, eu vou para um apartamento que eu aluguei por 3 dias. Tá, mas de quem é? Não sei. E o cara que te alugou, para quem você está alugando? Também não sei. Então, assim, essa experiência, que é uma experiência recente para todos nós, precisa também de uma adequação na legislação, assim como todas as outras que a gente falou aqui. A questão das unidades compactas, da não necessidade de vaga e outras questões que, se a gente for colocar aqui, são muitas que a gente ainda precisa avançar no sentido de conseguir que a legislação tenha ela converse com a demanda atual do consumidor de imóvel. Excelente. Calma, vou passar para você. Cláudio, eu tenho que aproveitar, né? Eu sou consultor organizacional e quando a gente tem um executivo da tua monta aí, não pode deixar escapar. Você é, né, e atua, né, como executivo de grandes players do mercado, tá por dentro de toda essa, né, conjuntura que a gente vem sofrendo. E assim, é correto a gente pensar que o diferencial vai estar no ser humano daqui para frente, né? Esse agente imobiliário, esse corretor, ou profissional que está ligado à nossa indústria, no processo imobiliário otimizado, automatizado, né, que a gente vê se robotizar, vamos dizer assim, nas skills comportamentais, né, as soft skills que eles vão se diferenciar dentro da atuação do dia a dia, porque a tecnologia vai estar disponível, ou você vê ainda que as hard skills, né, no caso as habilidades técnicas ainda precisam ser melhoradas e o robô ainda não vai fazer certas coisas? Como é que você vê essa inteligência artificial, esse misto, né, da atuação do profissional dentro do contexto imobiliário? Tinha que aproveitar isso, né, de perguntar. Boa, Telmo. Boa pergunta. Eu te digo o seguinte, eu particularmente, e eu já falei isso em várias ocasiões, seja em entrevista, seja em podcast, seja em jornal escrito. Para mim, a profissão do corretor, do advisor, do consultor imobiliário, o nome que a gente queira dar, ela não vai acabar. Primeiro, eu queria lembrar que a gente hoje trabalha com um produto que ele não tem e não deverá ter, num médio e longo prazo, espaço de tempo, um substituto, que é o imóvel. Então, o piso, teto e parede, tudo que a gente falou até agora aqui, basicamente, são variações do mesmo tema. Teremos escritórios grandes ou pequenos, serão apartamentos grandes ou pequenos, as pessoas vão morar em apartamento tipo, casa, cobertura ou térreo. No final, todos são variações do piso, teto e parede. Então, a gente tem hoje no mercado imobiliário uma grande vantagem, que é trabalhar com um produto que não tem substituto, porque várias outras indústrias hoje se questionam sobre a futura existência delas ou não. Quantos produtos a gente hoje se questiona se a gente realmente precisava deles e se realmente vai continuar precisando no futuro, mesmo depois da pandemia? Esse não é o caso do piso, parede e teto. A mesma analogia eu faço com esse profissional, que é o corretor, que é o advisor, né, que é o consultor do mercado imobiliário. Há um ano atrás, um ano e pouco, um pouco antes da pandemia, eu estive no IMA, né, que é o maior evento de inovação no mercado imobiliário, acho que um dos maiores do mundo, né? De lá que vieram outros eventos, né, foram copiados do IMA,
E nesse evento mostraram, na pesquisa, que mesmo em mercados extremamente maduros, né, e já consolidados em termos de tecnologia, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália, 75% dos usuários das plataformas do mercado imobiliário queriam a presença de um corretor, queriam a presença de um ser humano em alguma etapa da transação imobiliária, seja na venda, seja na compra, seja na locação. Isso mostra que esse profissional, na minha visão, ele vai ser sempre necessário, desde que ele tenha a capacidade de se transformar, ele tenha a capacidade de se adequar, ele tenha a capacidade de inovar, porque as informações que a gente vai ter, Telmo, no Big Data, na inteligência artificial, elas vão ser muito importantes para facilitar a jornada, para melhorar a jornada, para que você consiga fazer um filtro melhor daquilo que você quer efetivamente escolher. Mas tem informação que só um profissional qualificado do mercado imobiliário consegue passar. E eu vou dar um exemplo claro. Quando você vai visitar um imóvel, certamente você não precisa mais do corretor para te explicar daquela rua, para te explicar, por exemplo, aquele imóvel, né? A gente já lembra no passado, quantos aqui já viveram a jornada de visitar um imóvel, entrava no imóvel, o corretor falava, bom, aqui é a sala, aqui é o banheiro, aqui é a varanda, aqui é a vista. Não, você não precisa disso. Não é para isso que o corretor, né, esse consultor do mercado imobiliário precisa na jornada. A gente sim precisa dele para saber informações que dificilmente a inteligência artificial vai conseguir nos dar. Como, por exemplo, será que aquele prédio passou por algum projeto ou alguma obra de modernização nas instalações recentemente? Será que a tubulação que está naquele prédio continua aquela tubulação de ferro do passado ou já foi trocada? Aquele elevador que a gente acabou de subir, que me parece velho, tem algum projeto de modernização, de troca desse elevador? O condomínio ele tem recurso para fazer essa modernização ou vai ser necessária uma cota extra? Eu acabei de entrar no prédio e vi que a fachada está se deteriorando. Tem algum projeto aqui do prédio para que essa fachada seja trocada? Esse projeto já foi aprovado? Já tem um recurso para esse projeto ser executado? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou vendo aqui desse prédio, ali tem um terreno vazio. O que vai ser construído ali? Ali vai ser um outro prédio? Vai ser uma escola? Vai ser uma igreja? Vai ser um shopping? Vai ser um hospital? Como é que está? Que vai mudar completamente a dinâmica, e o seu é um dos últimos prédios que são possíveis ainda de serem construídos, porque a nova legislação vai impossibilitar a construção de novos prédios como o seu. Então, esse é o tipo de informação que nós entendemos que somente um profissional do mercado imobiliário, seja ele o nome que a gente queira dar, corretor, consultor, advisor, mas essa é a informação que, na nossa visão, vai tornar esse agente fundamental e eterno dentro dessa que é uma das principais jornadas, como eu já falei, da vida economicamente ativa de todos nós. Excelente, Cláudio. Que aula. Eu quero aproveitar para fazer um jabá aqui da nossa Câmara Brasil-Israel, né? Não posso perder essa chance. Esse capital intelectual aí, esse conhecimento é o que a gente visa, né, com esse Constru Business, com essa sessão, e aliás, a Câmara tem outras sessões, esse é o objetivo da Câmara, né, é fomentar assuntos, né, para que os associados tenham interação e proximidade com isso. Então, no Constru Business, a gente busca trazer essas novidades, né, dentro do ecossistema imobiliário. Como eu brinquei no início, aí, o Túlio está sendo nosso caçador de startups israelenses para trazer novidade para os nossos associados. Então, o Comitê Jurídico também nos dá muito apoio. E, claro que nós precisamos, né, que novos associados integrem e participem também, né, porque não é só pela associação, e sim pela divisão realmente de conhecimento, de aprendizado que a gente busca. Emolim, você já deve estar cansado aí, né, querido? Oi. Ô, Telmo, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que esse é um papel, Telmo, Alex, Vitor, e aqui vou também me referir ao meu xará, o Cláudio, que é o presidente da Câmara, esse é um papel que todos nós precisamos
realizar, não só, aqui a gente fala especificamente para o mercado imobiliário, mas para todas as indústrias, né? Se nós temos um papel importante nessa possibilidade de transformação do nosso país, na possibilidade de transformação das nossas indústrias, é nessa interlocução com essas startups, com essas soluções inovadoras que estão hoje sendo ofertadas em Israel. A gente vive hoje, nesse ambiente de startup, no Meet Hub Rio, no Meet Hub São Paulo, a dificuldade que é, muitas vezes, daquela solução tecnológica ter o go-to-market, saber como chegar no mercado, como ampliar, como chegar nos principais players, com quem ela fala, de que forma ela fala, quem são as pessoas importantes que ela tem que interagir. Então, esse é o papel dessas associações, esse é o papel da Câmara, esse é o papel que nós temos que desenvolver, não só para fomentar o mercado imobiliário no Brasil, a indústria, melhorar essa indústria para todos os stakeholders, para consumidor, para cliente, para vendedor, para comprador, para banco, para imobiliária, para corretor, para incorporador, para construtor, mas também para fomentar esse ambiente de startup, porque se a gente não ajuda esse ambiente de transformação das startups, elas se desmotivam, elas não fazem mais questão de existir, porque se elas chegam em determinado momento, elas não conseguem ter apoio para esse go-to-market, e a gente fala muito nesse mercado de startup, o smart money, né? O money, ele por vezes é o mais fácil de você conseguir, o smart money é o mais difícil. É aquele dinheiro que traz junto inteligência, que traz junto capacidade de crescimento, capacidade de relacionamento. Quantas startups eu já vi e já conheci que as soluções eram brilhantes, mas o cara não sabia como colocar aquela solução em prática no mercado. Então, nós temos essa responsabilidade de abrir essa porta e ajudar, porque isso só vai trazer benefícios para todos nós. Eu brinco o seguinte, eu venho de uma família que meu pai era do mercado imobiliário, meu avô trabalhava no mercado imobiliário, e a gente precisa que esse mercado continue vivo, ativo e se transformando para que meus filhos possam trabalhar no mercado imobiliário, para que meus netos possam trabalhar no mercado imobiliário e que as próximas gerações deles também possam trabalhar nesse mercado. Então, é fundamental que a gente exerça esse papel. Eu vejo aqui o Silvão, que é um grande colega nosso lá do mercado de São Paulo, né, que deve estar vendo aqui o quanto a gente acredita e vê a importância dessa transformação e que nós precisamos ser protagonistas. Eu vejo aqui também o Murilo, nosso superintendente da DEME, como a Carla, superintendente do Sinduscom, que abraçaram a ideia do Meet Hub Rio. Então é isso, a gente precisa de pessoas que ajudem esse ecossistema a funcionar. Porque se esses lados estiverem distantes, ou seja, os participantes do mercado tradicional, imobiliárias, corretores, incorporadores e construtores, olharem esse ambiente de transformação e acharem que isso é um filme de ficção, que eles nunca vão viver esse filme, né, e olharem isso como uma coisa muito distante da realidade deles, a gente está ferrado. Assim como se as startups, ao desenvolverem as soluções, olharem para o mercado e falar assim, cara, eu nunca vou conseguir alcançar esse mercado, a gente também vai estar ferrado. Então, nós somos ponte para que essas startups cheguem ao mercado e que o mercado chegue a essas startups. Excelente, Cláudio, excelente. Tantos amigos aqui, né? Falta tempo para destacar todos que estão aqui. Está a nossa agência, a Luri Comunicação, que tem ajudado bastante a Câmara também na divulgação, né, nos materiais que a gente posta. Também queria destacar, né, que a Câmara Brasil-Israel não é uma Câmara somente da comunidade judaica, né? É uma Câmara de brasileiros que têm, né, interesse de fazer negócios entre as suas regionais, aqui no caso do Rio de Janeiro, mas também estendendo isso a Israel. Então, quem quiser se associar, ter esse acesso a essas informações, né, que a gente está difundindo aqui, vai ser um enorme prazer. Tá? Então, não precisa ter essa relação íntima com a comunidade. Aliás, a comunidade está aberta para receber, né, obviamente, todos os nossos futuros associados aí que se interessem pelo tema.
Cláudio, E já eu não te quero te coloco aqui, abusar, Telmo, né, Cláudio? e já te coloco Oi. aqui, Telmo, nessa linha, e eu concordo, isso aqui não é um canal único, exclusivo da comunidade judaica. Pelo contrário, a gente tem que fomentar que esse acesso seja a todos, apesar de a gente saber que a iniciativa é da comunidade, mas a gente sabe que a gente faz parte de uma comunidade maior. Então, também já coloco aqui à disposição o Meet Hub do Rio de Janeiro, né? Através da ADEME, como eu falei, o Murilo está aqui e o Sinuscom, que a Carla está aqui, como link para que a gente possa fomentar ainda mais esse trabalho da Câmara junto às startups focadas no mercado imobiliário do Brasil, a começar, obviamente, pelo Rio de Janeiro, mas a gente já tem o Meet Hub no Rio, tem o Meet Hub em São Paulo, e o nosso foco, de novo, é fomentar essa interlocução entre os dois lados. Perfeito, Cláudio. Cláudio, não quero abusar da tua voz aí, da tua participação, né? Já é 8h36 aí, eu queria ir encaminhando, né, obviamente, o encerramento da nossa live, mas dando oportunidade para quem, né, quiser fazer mais alguma pergunta, alguma questão que possa colocar aí, vai ser um prazer a gente responder. Eu acho que a gente contemplou a maioria das perguntas, né, Alex e Túlio, dando uma olhada aqui, né, para não deixar ninguém desprestigiado. Dá um especial aí o César Sperendi, João Comerlato, Renato Endler, lá da minha terra. Eu sou cariúcho agora, né, gaúcho carioca aqui, mas tem uma turma aí de Porto Alegre, da região metropolitana de Porto Alegre, que está aqui presente. E quero mandar um abraço especial para essa turma também, além da nossa comunidade aqui, né? E como falou o Túlio, desejar, né, Hag Sameach, que nossa Páscoa aí seja abençoada, e também dos nossos amigos cristãos aí também, né, que já está chegando aí. Fala Páscoa que o Cláudio vai ficar chateado. Oi? Fala Páscoa que o Cláudio vai ficar chateado. Isso aí. E, aliás, pô, Cláudio, tu podia encerrar, ó, o Cláudio, eu tô com ciúme de uma outra entidade aí, que o Cláudio fez uma explicação muito legal sobre Pessah, né, que é a nossa, obviamente, Páscoa aí judaica, para quem não conhece, né, quem está aqui participando. Podia explicar de novo aí, ou vamos lá, mais uma vez, sobre essa passagem aí, o Cláudio, dá esse prazer para a gente? Eu vou encerrar, Telmo, fazendo uma analogia que eu falei num treinamento de uma startup que eu sou conselheiro e advisor nessa semana, usando o nosso Pessah como referência. E eu disse para eles o seguinte, que isso serve para todos nós, seja do mercado imobiliário ou não. O nosso Pessah, ele lembra, alguns chamam de festa da passagem, né, ou festa da libertação, mas basicamente ele lembra a saída dos judeus da escravidão, num período em que o Egito sofria das 10 pragas, porque Deus entendia que essa era uma forma de convencer o faraó a libertar os judeus da escravidão. E ao saírem do Egito, passaram 40 anos no deserto até chegar à Terra Prometida. E esses 40 anos foram importantes para que uma nova geração de pessoas com uma cabeça de livres pudessem chegar à Terra Prometida. E a gente olha para os nossos dias de hoje, Telmo, e olha para o nosso mercado, para a nossa indústria, para o nosso momento. A gente vive hoje uma praga muito semelhante àquela do Egito, que é a Covid, mas que fez com que vários escravos dentro de nós fossem libertados. Por exemplo, o próprio escravo da negação da transformação, o escravo da negação de que o momento está se transformando, o escravo da necessidade da gente adotar novas práticas, novas tecnologias, novas formas de atuar, de trabalhar, de exercitar a nossa atividade. E que nós agora estamos passando, e desde o ano passado, estamos atravessando um grande deserto para chegar, certamente, na Terra Prometida de cada um de nós,
seja ela pessoal, seja ela profissional. E o mercado imobiliário está atravessando esse deserto, certamente, de uma forma muito mais forte, muito mais focada, muito mais comprometida e unida do que a gente imaginava. Esse deserto tem feito o mercado junto, de uma forma até muito solidária, inimaginável em outros momentos, se transformar. E certamente essa união e essa transformação vai fazer com que a gente lá na frente chegue à nossa terra prometida. Uma terra prometida onde todos os participantes desse setor vão trabalhar de uma forma muito mais saudável, muito mais ética, muito mais transparente, muito mais colaborativa, só trazendo benefícios para todos nós. É isso que eu desejo e eu espero que esses ensinamentos de Peça nos ajudem ainda mais num momento como esse, tão difícil que a gente está passando na humanidade, onde esse sentimento de solidariedade, onde essa travessia ela só vai acontecer se todos nós dermos as mãos e nos ajudarmos uns aos outros. É isso que eu desejo, é isso que eu espero. Linda mensagem, Cláudio. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Alex, Túlio, tem mais alguma consideração? Cláudio, não quero abusar. Nosso amigo aqui, o Léo Gandeman, mandou uma última questão aqui. Se dá tempo aí, nos 49 do segundo tempo, aproveitar a sabedoria do nosso convidado. Ele questionou aqui relativo ao crescimento da violência dentro dos condomínios, né, nessa pandemia. Como você vê essa questão, né, sendo abordada dentro dos condomínios? Inclusive, ele é dono de uma startup aí que tem essa relação aí para ajudar nessa ativação aí da... O Léo tem um aplicativo espetacular, né? Acho que ele está de parabéns, é um dos transformadores digitais. Ele tem uma solução que ajuda nessa interlocução do privado com o público na parte de segurança pública. E certamente, Léo, o convívio mais intenso das pessoas dentro dos espaços privados fez com que as relações elas se intensificassem para o bem ou para o mal. E aí a gente tem visto, sim, infelizmente, um aumento de casos de violência doméstica, né? Casos de problemas com questões aí, psicológicas, dado aí a perda de emprego, a dificuldade, né? A queda da renda, a própria dificuldade de estar convivendo no mesmo ambiente, às vezes com a esposa trabalhando, com o filho estudando, ou com a mãe ou com o pai. Então, isso coloca todo mundo numa prova de fogo, né? Deixa todos com nervos à flor da pele. A gente tem uma parcela muito pequena da população que tem a capacidade, tem a condição de ter um espaço para trabalhar dentro de casa, às vezes ter uma qualidade de internet, de ter cômodos suficientes para que todos possam estar dentro de casa exercendo as suas atividades, e acaba que isso gera atritos, né? Geram problemas de relacionamento que impactam no aumento dessa violência, tanto dentro dos condomínios quanto dentro das próprias residências. Infelizmente, essa é uma realidade, mas eu acho que é uma questão que todos vamos aprender, né? Acho que dentro dessa nossa jornada de travessia, todos precisamos aprender a conviver um pouco mais em harmonia, a entender um pouco mais onde termina o direito de um e começa o do outro, onde é a limitação do espaço de cada um, né? Onde a gente consegue conciliar as demandas de todos, né? Onde a gente consiga organizar uma agenda onde todos dentro da casa possam executar suas atividades sem invadir, ultrapassar o espaço do outro. Acho que esse é um exercício que todos precisamos fazer, mas que acho que é importante que a gente saia desse momento de novo, olhando sob o ponto de vista da travessia do deserto e da chegada à Terra Prometida, a gente chega muito mais fortalecido como seres humanos, como pais, como filhos, como maridos, como amigos, como colegas. Então, acho que isso, para a humanidade, vai fazer muito mais efeito do que a gente espera.
Dá um tema para uma outra live aí, né, Cláudio? Esse tema do Léo aí. Ó, já estou te convidando, Léo, para fazer uma live sobre segurança aí, né? Nos dá essa oportunidade aqui na nossa câmara aqui. Pessoal, foi maravilhoso estar com vocês. Eu acho que a gente cumpriu aqui com todas as perguntas. Peço desculpas se ficou alguma questão, mas a gente lê de novo aqui e depois responde para vocês. Mas vamos liberar o nosso querido Cláudio, já firmando o compromisso de ter uma nova live, né, nas próximas semanas. Aí nós vamos buscar estar fazendo uma recorrência nesse sentido e novamente firmando esse compromisso com vocês aí no nosso Constru Business de dividir conhecimentos, né, e aprendizados com vocês, tá? Muito obrigado a todos, excelente noite. Alex, Tuli, cumprindo a missão com esse Lorde aí do Cláudio? Porra, como não, né? Com certeza. Queria agradecer de verdade ao Cláudio, queria agradecer também ao nosso presidente Cláudio também, Xará, né, Goldenberg, nosso vice-presidente aqui, Alex Romovitz, que é o nosso presidente da Constru Business, Thelmo Bauer. Agradecer demais pela live, acho que a gente conseguiu tocar em vários assuntos aqui. Queria agradecer especialmente a cada um de vocês, ao Cláudio, ao Alex, ao Thelmo, os dois Cláudios, né? Ao Goldenberg, ao Hermolin, ao Thelmo e ao Alex, por particularmente também serem muito importantes, não só para a comunidade, mas para o mercado imobiliário e para esse mercado como um todo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, principalmente nesses momentos mais apertados que a gente vive, que a gente possa ter dias melhores, e agradecer de verdade a todos vocês, não só por hoje, mas pela jornada que vocês imprimem todos os dias. Obrigado, boa noite a todos. Hag Samer. Obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer também. Pô, foi muito legal, as perguntas muito interessantes. Foi bom, vamos remarcar aí. Parabéns aí, Thelmo, pelo Constru Business. Foi muito legal, vamos manter isso. Então, logo passe essa pandemia, que a gente nunca sabe, né? Vamos fazer uma missão Israel aí para conhecer as startups lá, né, Cláudio? Opa, isso foi um convite? Isso foi um convite? Vão ter que dar um jeito, cara. Vamos para a Terra Prometida, como diz o outro. Vamos embora, vamos a pé. Se a gente sair hoje, a gente chega lá ano que vem. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Boker Tov. Aliás, Lala Tov. Laila Tov. Um abraço.